Olá, galerinha, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de ética e projeto de vida, o ensino religioso. Como está a quarentena? Todo mundo se cuidando, se protegendo? Nós vamos dar continuidade, melhor dizendo, ao assunto da aula passada. Nós falamos sobre a morte, falamos sobre o papel da morte na religiosidade e nós vamos agora retroceder um pouquinho falando sobre a origem da vida. Porque não tem como falar sobre morte sem falar sobre a origem da vida. E nós vamos iniciar essa aula observando essa imagem que representa o sopro de vida, e é uma imagem de origem africana, e nós vamos olhar para essa imagem e ver todas as formas, as cores, tudo que está relacionado à nossa concepção sobre a origem da vida. Aí o professor começa a aula perguntando para você qual é o valor da sua vida. Qual é o papel que a sua vida tem nessa biodiversidade, nesse ambiente familiar, nesse ambiente natural, nesse ambiente social que você vive. Muito mais do que nós olharmos para a vida na sua origem, enfim, é nós também percebermos o papel da nossa vida no desenvolvimento e no desenrolar da nossa vivência pessoal. Nós vamos iniciar a aula de hoje fazendo a leitura de um pequeno poema. Não diria um poema, uma poesia, um texto rimado, vamos dizer assim, sobre a origem da vida. E nós vamos olhar duas concepções hoje sobre a origem da vida. Há muitas concepções, mas nós vamos ter essas duas e nós vamos descobrir juntos agora. Na tela, acompanhe comigo o texto. Ninguém sabe ainda ao certo, mas a ciência e as religiões sobre a origem da vida na Terra têm diversas teorias e explicações. Diz a ciência que há bilhões de anos aqui na Terra ocorreram grandes e tremendas transformações. Mudanças físicas e químicas modificaram a crosta e a atmosfera, iniciando o ciclo das estações. A ação da terra, da água, do fogo e do ar promoveu uma fantástica combinação para que as primeiras células de vida pudessem iniciar o processo da evolução. Os diferentes ambientes da terra, a vida encheu de encanto e beleza, revelando sua força e perfeição na biodiversidade da natureza. Diversas religiões explicam que a origem da vida é um grandioso feito, atribuído a uma divina inteligência, um ser infinitamente perfeito, que de um modo misterioso a vida no universo semeou e a evolução dos seres impulsionou. Nós vamos nos ater hoje a dois conceitos da origem da vida. Certamente nas aulinhas de história do 6º ano, que você já passou há um bom tempo, você já ouviu falar sobre dois conceitos. Na tela, observe essas duas imagens. Acima, você tem a representação da evolução das espécies. A teoria da evolução está ligada à evolução das espécies dentro das necessidades da evolução da natureza. E abaixo, você tem uma pintura de Michelangelo, que está na Capela Sistina no Vaticano, onde se retrata a criação do mundo através do criacionismo, da figura de Deus. O evolucionismo, ou teoria da evolução, e a teoria da criação, são duas teorias que falam sobre a origem da vida. A teoria da evolução, ela foi desenvolvida através do estudo científico, onde todas as espécies, elas vão evoluindo de acordo com as suas necessidades naturais. A ciência, ela observa dentro da questão da biodiversidade, das necessidades, por exemplo, que o ser humano foi desenvolvendo ao longo do tempo, ele foi reconstruindo a sua forma física, descendendo da figura do macaco, ele foi desenvolvendo a sua forma física, ele foi desenvolvendo uma postura, uma estatura, e isso não só o ser humano, mas todas as espécies, elas foram evoluindo de acordo com a necessidade que o planeta, que a natureza, ia impondo, né? Nós não vamos ater detalhadamente, porque não é o nosso objeto de estudo, mas é para perceber que a ciência também tem um olhar sobre a origem da vida. Ao mesmo tempo, as religiões também buscam explicações místicas para o surgimento da vida, para a origem da vida,
como nós vimos na representação de Michelangelo, a figura de Deus. Deus que cria o mundo conforme a descrição do texto cristão e judaico do livro do Gênesis, que Deus cria o mundo durante vários dias e no sétimo dia ele descansa. Cria o homem à sua imagem e semelhança, cria a natureza, os peixes, criam as águas, criam os oceanos, as montanhas, as árvores, enfim. A figura de uma divina inteligência, tal como nós vimos no texto. Há muitos outros mitos sobre a origem da vida, mitos indígenas, mitos africanos. Nós temos mitos ameríndios, ou seja, de índios da América, como a referência da América, como a região do Peru, a região do México. Existem muitos mitos que nós vamos conhecer em aulas futuras, para demonstrar o seguinte, que o ser humano, ele busca aquilo que ele não tem na explicação, vamos dizer assim, científica, ele vai buscar no conhecimento ou na crença religiosa, ele vai buscar esse entendimento, esse conhecimento. Você, no seu caderno, você na escola, você tem que perceber o valor da vida acima de tudo. E como nós falávamos na aula passada, independente de onde viemos, nós sabemos para onde iremos, através da questão da morte, né? Daquele pausar de vida que já é certo para todos. E as religiões, elas vão buscar expor a origem da vida, conduzir a vida daquele que crê naquela determinada religião em função de uma recompensa pós-morte. Você vai ter um desafio. Você volta um pouquinho depois do vídeo e anote em seu caderno as palavras que você não conhece dentro daquele texto e faça uma pesquisa no dicionário. Por exemplo, biodiversidade, criação, inteligência divina, esses conceitos que aparecem no nosso poema, e ao fazer o estudo dessas palavras, você vai buscar um conhecimento, uma compreensão melhor do que foi essa leitura, esse exercício. Tudo bem, galerinha? A vida acima de tudo, então cuide-se. A pandemia não acabou, a doença está lá fora ainda, então nós devemos continuar nos protegendo. Até porque não podemos perder nenhum soldadinho nessa guerra. Então, coragem, perseverança e muito empenho nessa sua caminhada pessoal. Até a próxima!